Bom dia, boa tarde, boa noite ao professor Sérgio aqui. Gente, nós estamos no nosso quarto parágrafo da nossa redação, tá? Agora a gente vai fechar, eu fecho a minha redação no quarto parágrafo. O nosso tema é a inclusão de alunos com deficiência física na rede regular, sabe? É um tema muito relevante. Lá no século XVIII, XIX, no século XX, aí se você perguntar para mim assim, professor, melhorou? Melhorou, mas falta muita coisa. Então vamos lá. Eu coloquei no meu quarto parágrafo um período composto por coordenação, tá? Sem dependência sintática, eu já disse, ok? Então eu vou ler para vocês. Eu coloquei um advérbio, eu coloquei uma conjunção adverbial, ou seja, uma coesão interfrásica. Eu coloquei assim, vírgula. Não só as inserções verificam as exiguidades estruturais históricas, vírgula, mas ainda ajuizam contra a falta de habilidade educacionais. Este é o nosso quarto parágrafo. Olha como eu fechei. Professor, a gente fecha a introdução. Uma coisa muito relevante que eu tenho que dizer a vocês, que a nossa introdução é no máximo 7 linhas, tá? Se passar 8, 9, 10, aí diminui a caligrafia. Ok? Então nós vamos aqui. O que nós temos aqui? Assim, não só as inserções verificam as exiguidades estruturais históricas, nós temos oração coordenada, agora é sindética. Sindética, aditiva. Sabe por quê? Porque nós temos uma correlação aditiva, que é o não só, mais ainda. Aí o que acontece? Mais ainda, você coloca uma barreira nesse mais ainda, olha para você ver, nós temos mais ainda, olha outro conectivo aí. Mais ainda, esse mais ainda não é mais, com i não. Esse mais é assim, ó, mas ainda. Ajuizam contra a falta de habilidades educacionais. Nós temos uma oração coordenada, sindética, aditiva também, porque nós temos um conectivo. Gente, este não só, mas o mais ainda, o nome é correlação aditiva. Quando vocês colocarem não só, mas ainda, não só, não apenas, não somente, preste bem atenção que o professor Sérgio vai falar. Aqui, aqui o seu professor, o verificador, vai ficar esperando, bem como, mas também, mais ainda. Sabe por quê que vai ficar esperando aqui? Porque é a correlação aditiva. Eu, quando faço verificação de texto, monografia, texto científico, essas coisas todas. Quando a pessoa coloca aqui não só, presta bem atenção, não só, eu fico esperando aqui o mais também, o bem como, eu fico esperando e a pessoa não coloca, sabe? Então, coloque na cabeça, isso aqui é conjunções correlativas aditivas, tá? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, não coloque vírgula, ponto e vírgula na redação de vocês, não coloque ponto e vírgula. Por quê? Porque a gramática diz que quando você coloca ponto e vírgula, é para separar orações. Aí o aluno vem e coloca papá, e coloca ponto e vírgula. Tudo bem, aqui tem até um verbo, porque você sabe que oração é verbo e locução verbal. Mas desse lado, depois da vírgula, não tem locução verbal, não tem verbo, não tem nada. Então não tem como você colocar aquele ponto e vírgula. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando eu corrijo redação, tem lá ponto e vírgula. Aí eu fico falando, nós temos aqui 2 orações. O cara colocou ponto e vírgula e não tem. E ali você vai ser penalizado. Tá bem? Nós vamos fazer uma análise sintática aqui desse quarto parágrafo. Quando eu digo não só as inserções verificam as exiguidades estruturais históricas, eu tenho as inserções sujeito, né? Verificam verbo transitivo direto, e as exiguidades estruturais históricas é objeto direto. Tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou explicando sintaxe, morfologia e
semântica. Sabe por quê? Porque lá no meu começo dos meus vídeos eu falei que eu ia fazer isso. Aí quando você tem mais ainda, ajuizam contra a falta de habilidades educacionais, muitas pessoas falam assim, professor, eles ajuizam? Não. Na verdade, o sujeito, mesmo a oração coordenada não tendo relação sintática, o sujeito do ajuizam está lá em cima, as inserções. Então o que nós temos aqui? As inserções sujeito, ajuizam verbo transitivo indireto, contra a preposição aí, contra aquela preposição essencial, até, após, contra, até, nós temos o contra e nós temos a falta. Essa falta, você pode falar, professor, isso aqui é verbo? Não, nós temos um artigo aqui, substantivando essa falta. Essa falta é substantivo abstrato. Então nós temos ajuízo, verbo transitivo indireto, contra a falta, objeto indireto, e de habilidades educacionais, está completando um substantivo abstrato. Se está completando o substantivo abstrato, a gente não pode tirar, porque se você tirar de habilidades educacionais, não tem sentido, olha o sentido que ia ficar, mas ajuiza contra a falta. Então, se você não pode tirar, você tem uma preposição completando um substantivo abstrato, só pode ser complemento nominal. Tá bem? Tá bom? Eu estou muito feliz de ter terminado a nossa redação. Não só é assistir o filme, o vídeo, é escrever, é suar a camisa, sabe? Porque essa estrutura, existe só essa estrutura? Pessoal, claro que não, é evidente que não, é óbvio que não. Quando falar redação dissertativa, argumentativa em prosa, existe várias. Prosa por quê? Porque não pode ser numa estrutura de poema. Tá bem? Então vamos lá. O que é uma dissertação argumentativa? É um texto que se caracteriza pela exposição e defesa de uma ideia, que será analisada e discutida através de um ponto de vista. Essa ideia, esse ponto de vista é sua tese. É o seu posicionamento crítico. A sua ideia é fundamentada. Por isso que eu falo, quando vocês forem às provas, tiverem lá o texto motivador, não pode ler aquele texto. Leia a primeira, segunda, terceira vez aquele texto. Tá bom? Então eu penso o seguinte, a nossa introdução, ela possui uma argumentação consistente e organizada e um ponto de vista bem articulado. Tá bem, meus alunos? Espero que sirva para concurso público, para que vocês possam agora, o Enem está chegando, tá bem? Quem gostou, por favor, compartilhe, toque o sininho, tá? Eu não estou muito inteirado na internet, porque eu nunca dei aula assim, mas meu sonho era realmente produzir texto para vocês. Então toque o sininho, compartilhe, deixa comentário, tá bem? Uma boa noite a todos, um bom dia, tudo de bom para vocês, um beijo no coração de vocês, até a próxima.